Ao longo da história, a humanidade fez descobertas que mudaram a nossa compreensão do mundo e moldaram o futuro. Essas descobertas científicas não apenas desafiaram o conhecimento vigente da época, mas também abriram portas para novos horizontes, revolucionando a medicina, a física, a biologia e muitas outras áreas. Mas o que muitas vezes fica escondido por trás dessas grandes inovações são as histórias não contadas, os obstáculos, as batalhas pessoais e os momentos de pura genialidade que levaram a esses marcos históricos. Hoje, vamos explorar a história e os segredos por trás de algumas das descobertas científicas mais importantes que transformaram a humanidade. Vamos mergulhar nos detalhes, explorar o que aconteceu nos bastidores e entender como esses momentos de inspiração mudaram o curso da história. A teoria da relatividade, Albert Einstein. Vamos começar com uma das descobertas mais revolucionárias de todos os tempos, a teoria da relatividade, proposta por Albert Einstein no início do século XX. Antes de Einstein, a física estava basicamente dominada pelas leis de Newton, que funcionavam bem para objetos em movimento mais lento, mas não conseguiam explicar fenômenos envolvendo altas velocidades ou grandes forças gravitacionais. Então, em 1905, Einstein fez algo extraordinário. Em um artigo publicado enquanto ele trabalhava como examinador de patentes na Suíça, ele lançou as bases da sua teoria da relatividade restrita. Ele desafiou conceitos que estavam em vigor há séculos, propondo que o espaço e o tempo não são fixos, mas estão interligados, e que a velocidade da luz é constante. Não importa a velocidade do observador. O que isso significava? Que o espaço e o tempo podem se dilatar ou contrair, dependendo da velocidade a que você está se movendo. Se alguém pudesse viajar à velocidade da luz, o tempo não passaria da mesma forma. Essas ideias pareciam completamente absurdas para muitos, mas, com o tempo, experimentos confirmaram a precisão dessas teorias. No entanto, não foi uma jornada fácil. Einstein enfrentou resistência, tanto da comunidade científica quanto de muitos de seus colegas. Mas sua persistência, a confiança nas suas ideias e o apoio de poucos cientistas visionários permitiram que ele mudasse o mundo da física para sempre. A teoria da relatividade transformou nossa compreensão do espaço-tempo e teve implicações em tudo, desde os satélites de GPS até a pesquisa sobre buracos negros. A descoberta da penicilina, Alexander Fleming. Agora, vamos falar sobre uma descoberta que revolucionou a medicina e salvou milhões de vidas. A penicilina. Essa história começa em 1928, quando o médico e microbiologista Alexander Fleming estava trabalhando em seu laboratório no Hospital St. Mary's, em Londres. Após realizar experimentos com culturas de bactérias, ele notou algo inusitado. Uma de suas culturas foi contaminada por um fungo, e ao redor desse fungo, as bactérias estavam desaparecendo. Essa observação, aparentemente simples, levou Fleming a descobrir que o fungo, chamado Penicillium notatum, produzia uma substância capaz de matar bactérias. Ele a chamou de penicilina, o primeiro antibiótico verdadeiro. No entanto, esse achado não foi imediatamente reconhecido como uma revolução na medicina. Por muitos anos, Fleming lutou para provar o potencial de sua descoberta. Muitos cientistas estavam céticos e a produção em larga escala de penicilina ainda não era viável. A verdadeira transformação veio durante a Segunda Guerra Mundial, quando a necessidade de antibióticos para tratar infecções de soldados feridos levou à produção em massa da penicilina. Isso transformou completamente o tratamento de doenças infecciosas e fez com que a expectativa de vida média aumentasse drasticamente. Fleming e seus colegas Howard Florey e Ernst Boris Chain foram premiados com o Nobel de Medicina por essa descoberta. O modelo atômico, Niels Bohr e a revolução quântica. A compreensão do átomo, a menor unidade da matéria, também sofreu uma revolução no século XX,
com contribuições essenciais de Niels Bohr e outros físicos. Antes de Bohr, o modelo atômico de Thomson, conhecido como o modelo do pudim de passas, dominava a ciência, mas ele não conseguia explicar com precisão o comportamento dos átomos, como o espectro de luz emitido por elementos químicos. Em 1913, Bohr propôs um novo modelo que revolucionou o entendimento da estrutura atômica. Ele sugeriu que os elétrons não podiam orbitar qualquer distância do núcleo, mas sim apenas em órbitas específicas. Essa teoria, que ficou conhecida como o modelo atômico de Bohr, não apenas explicou os dados experimentais sobre os espectros de emissão de luz, mas também foi um passo fundamental para o desenvolvimento da mecânica quântica. A teoria de Bohr foi revolucionária, mas não foi aceita de imediato. Ela desafiava o modelo clássico de física, que não conseguia explicar o comportamento dos elétrons, levando a uma série de descobertas e debates intensos sobre a natureza da matéria. Mas, com o tempo, as experimentações confirmaram que Bohr estava certo, e sua teoria se tornou a base para a física moderna. A teoria da evolução, Charles Darwin. Outro marco fundamental para a ciência foi a teoria da evolução, de Charles Darwin. Em 1859, Darwin publicou seu livro A Origem das Espécies, onde apresentou sua teoria de que as espécies evoluem ao longo do tempo por meio de um processo de seleção natural. Segundo Darwin, os indivíduos com características mais vantajosas têm maior chance de sobreviver e se reproduzir, transmitindo essas características para as futuras gerações. A teoria de Darwin não foi bem recebida inicialmente, principalmente porque contradizia as explicações religiosas sobre a origem da vida. Mas, com o tempo, ela se tornou o alicerce da biologia moderna, transformando nosso entendimento sobre a diversidade da vida e o processo evolutivo. A ideia de que todos os seres vivos compartilham um ancestral comum e que a evolução é um processo contínuo e dinâmico revolucionou as ciências naturais e continua a ser confirmada por descobertas genéticas, fósseis e observações de organismos vivos. A descoberta da gravitação universal, Isaac Newton. Por último, vamos falar sobre Isaac Newton, que com sua teoria da gravitação universal mudou completamente a forma como entendemos o movimento dos corpos no universo. Em 1687, Newton publicou sua obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, onde expôs as leis do movimento e a lei da gravitação universal. A gravitação universal dizia que cada partícula de matéria no universo atrai todas as outras com uma força que é proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Antes de Newton, não havia uma explicação clara sobre o comportamento dos planetas e a força que os mantinha em órbita. Com suas descobertas, Newton não só formulou as leis que regem o movimento dos corpos celestes, mas também estabeleceu a base para a física clássica. Sua obra foi fundamental para o desenvolvimento da astronomia e da engenharia, e suas ideias dominaram a física por séculos. Essas grandes descobertas científicas, a teoria da relatividade de Einstein, a penicilina de Fleming, o modelo atômico de Bohr, a teoria da evolução de Darwin e a gravitação universal de Newton, não foram apenas ideias brilhantes que surgiram da noite para o dia. Elas nasceram de curiosidade, persistência e, muitas vezes, de falhas e obstáculos enfrentados pelos cientistas. Cada uma dessas descobertas desafiou o entendimento da época e exigiu coragem para quebrar paradigmas e abrir novos caminhos. O que essas histórias nos ensinam é que a ciência não é apenas sobre o que sabemos, mas sobre a busca constante pelo desconhecido. Ela é um processo contínuo de questionamento, exploração e aprendizado, e suas descobertas moldam o nosso mundo de formas que muitas vezes nem imaginamos.
Se você gostou deste vídeo e quer saber mais sobre as incríveis descobertas que transformaram a nossa história, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E lembre-se, a ciência não tem fim, e quem sabe o que mais o futuro nos reserva. Até o próximo vídeo.